paz do Senhor, amados. Amém. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus para mais um tema profundo, maravilhoso, e eu gostaria de chamar a sua atenção para que medite com a gente nesse tema, que é muito importante, né? Uma vez que nós estamos passando por uma fase diferenciada, uma fase um tanto complexa de se entender. Eu sempre repito isso porque é para acionar nossa memória a pensar nisso. Estamos vivendo uma era de dúvidas, de incertezas a respeito tanto socialmente, da família, das pessoas, do convívio, do dia a dia, como também moralmente, espiritualmente, politicamente nem se fala. E como igreja, a gente também vem passando uma situação muito rara, uma situação jamais vista. Mas eu quero desenvolver um tema que vai estar sintonizado com os Salmos 133 e o verso número 1. Mas eu quero ler todos esses salmos. Salmo 133, a excelência do amor fraternal. O texto diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos ou de suas vestes. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O tema é vivendo em união. O que a gente tem visto no nosso contexto é a falta exatamente dessa união. Chega a ser um tanto absurdo o que a gente tem acompanhado em várias igrejas, com vários pastores conversar, e eu senti a necessidade de abordar esse tema. Por que entre nós, irmão Mateus? Por que no nosso meio não deveria ser assim? Por que no meio cristão? Porque a intolerância chegou até nós. Por quê? Porque a divergência chegou até nós. Porque a competitividade chegou até nós. A agressividade, o ódio, o rancor. Mas nós vamos entender passo a passo. E vamos dar continuidade lendo ainda o que Paulo escreve aos crentes da Galácia, em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 a 21. Olha o que diz o texto da Bíblia Sagrada. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Olha aqui, ponto que eu quero me apegar: inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas e dissensões e heresias. Mas me permitam ler o versículo 21 para ampliar o contexto: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro. Isso é o apóstolo Paulo falando. Como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Mas eu ainda quero ler o que escreve Tiago. O que Tiago relata em seu capítulo 4, versículo 1 a 3. Olha o que ele diz: de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas entre vós? As confusões, as contendas, as divisões? De onde vêm? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar,
combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para não gastardes em vossos deleites. Eu quero destacar nesse 1.1 sobre contenda. O mal que há muitos anos está destruindo a família brasileira. É incrível, irmã Thaís, que eu abordo esses assuntos com as pessoas. Eu sempre tenho dito que a nossa língua, como diz o próprio Tiago, é um pequeno membro que pode incendiar uma floresta, como um fogo que incendia uma floresta. De repente, uma família está bem, organiza-se um grupo de família, mas não demora muito, um coloca alguma coisa divergente e ali se inicia as contendas. Olha só onde vai essa questão da contenda. De repente, numa família, um é palmeirense, outro é corintiano, lá vai ter outra briga. Isso por coisas banais. E se tiver alguém que é de centro, de esquerda ou de direita na política, um que diz, eu sou lulista, outro eu sou bolsonarista, a confusão está instalada. E olha que a intolerância nesse aspecto está no mundo inteiro. As pessoas perderam a sensibilidade, se matam por isso, se destroem por isso um ao outro. Isso mostra o que estamos vivendo. Sabe o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante? Que o que semeia contendas entre irmãos, a Bíblia diz que é uma das coisas que o Senhor mais odeia. É uma das coisas que o Senhor abomina. Vamos ler esse texto. Provérbios está logo depois de Salmos. Era bom se os irmãos abrissem as Bíblias. Capítulo 6 do livro de Provérbios. Vamos ver o que diz a Escritura Sagrada. É importante ler esse texto. Provérbios, escrito, muitos deles, pelo sábio Salomão. E a Escritura diz, olha que texto é esse, do capítulo 6 de Provérbios. Olha que texto é esse, gente. Que coisa tremenda. A gente tem que meditar nas Escrituras Sagradas, tem que observar tudo que ela diz. Observa aí o versículo 16. Olha só. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Gente, vamos vigiar, vamos ter cuidado. 6 coisas, olha os altivos. Sabe aquela pessoa que te vê por cima e olha você lá embaixo, te despreza, te humilha, desdenha, faz pouco caso? Olha os altivos, que ali, é soberbo, é arrogante. Deus aborrece essas coisas. A língua mentirosa, Deus aborrece. Irmão, bota a verdade no que tu fala. Tenha certeza do que fala. Cuidado com falar uma coisa que você não tem certeza. Está julgando pela tua ideia, pelo teu pensamento. Aqui, na Bíblia, Deus aborrece a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Deus aborrece. E tem gente que está derramando sangue espiritual, destruindo vidas inocentes espiritualmente. Não bota a tua mão na vida do teu irmão, da tua irmã, através da língua, não destrói. Aqui, aqui, mãos que derramam sangue inocente. Olha o 18. Coração que maquina pensamentos viciosos. Sabe o que é pensamento vicioso, irmãos Elas? É eu criar uma ideia fantasiosa sua, te pré-julgar na minha ideia, achar que você é chato, que você não serve, que você não presta, que você é incapaz, que você é pequeno, que você é pobre, que você é isso, que você te desprezar. Eu criei a minha ideia. E essa ideia fica pior quando eu quero que eles que estão ali pensem igual a mim. Mas eu posso achar tudo isso, e isso
Isso pode ser o quê? Um coração maquinando pensamentos. Isso é pré-julgamento. A Bíblia condena. A Bíblia diz para você e para mim assim, ó: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então vamos parar de fazer pré-julgamento. Vamos carregar, vamos comer um pacote, um saco de sal junto, vamos caminhar milhas e milhas juntos. Vamos ver quem é quem. E se você descobrir que eu sou tudo isso de mal, então aprenda pela Bíblia que você tem a obrigação de me ajudar a melhorar e não a piorar. Está aqui, ó. Coração que maquina pensamentos viciosos. Olha só que coisa. E pés que se apressam a correr para o mal. Sabe o que é pés que se apressam a correr para o mal? Eu criei toda essa ideia do Moisés, então vou lá no Mateus, vou lá na Caína, vou lá na casa do irmão, verdade, irmã, para ficar dizendo, ó, você viu, você fez isso, e hoje não precisa nem correr, né? Hoje é só colocar lá, dedos que se apressam aí nas redes sociais. Ó, isso tem lá, Moisés? E dá aquela clicada ali, já manda para um, já manda para outro, e está lá o irmão, sem saber, todo difamado por aí. Mas não se preocupe, porque Deus aborrece quem está fazendo isso. Vai cantar na igreja, Deus não vai receber. Vai orar na igreja, Deus não vai ouvir. Vai pregar na igreja, não vai ser de Deus. Vai cantar, vai tocar, vai jejuar, não é de Deus. Porque Deus aborrece tal atitude. Pés que se apressam para fazer o mal. Olha o versículo 19. E testemunha falsa que profere mentiras, é tudo coisa que Deus aborrece. Sabe que aí no julgamento, a testemunha é considerada a prostituta das provas, porque ela pode ser comprada, ela pode mudar de ideia na hora, depende do valor. Então cuidado para não testemunhar o que não é correto. Mas sabe a última coisa? Que é a que Deus abomina. Se Ele aborrece essas 6 coisas, a 7ª, olha que coisa tremenda, Ele abomina contendas entre irmãos. Dá para entender o que Deus está dizendo aqui nesse lugar? Quantos lugares por aí estão num caos espiritual e pastores trocando a culpabilidade? Não, a culpa é do membro, a culpa é do outro, e os membros, a culpa é do pastor. Mas foi a contenda que entrou e Deus abomina a contenda. Sabe o que é uma coisa abominável? É você olhar e não, pelo amor de Deus. Imagina Deus olhando para uma igreja que o espírito da contenda está abominando. Como que Deus vai operar ali? Como que Deus vai falar ali? Então nós aqui teremos que repreender ou não deixar acontecer o espírito da contenda. Não podemos ser contenciosos. O que é a espírito da contenda? Fala aqui, fala lá e fala. E contenda é coisa mal, é coisa ruim, é coisa que vai macular a imagem do irmão, o nome do irmão. Gente, por mais rápido que a pessoa seja, olha por ela, abençoa a vida dela, porque Deus abomina a contenda. Que versículo é esse? Meu Deus! E olha aqui, Paulo escrevendo aos Gálatas diz: olha, as obras da carne são manifestas, entre adultério, fornicação e impureza. Ele diz aqui, ó, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas e dissensões. Então, o crente que tem esses comportamentos, ele não é espiritual, ele é carnal. A igreja que entra por esse caminho, ela não é uma igreja espiritual, ela é uma igreja carnal. Irmãos, a Bíblia diz que a gente tem que ser pacificador. Então você está sentado aqui ouvindo, se alguém está assistindo, a minha missão, a tua missão, a nossa missão não é botar lenha na fogueira e fermentar. A gente tem que pacificar. Sabe o que é pacificar? Não é dizer assim, irmão, pelo amor de Deus, para de falar isso, faz isso não, irmão. Não entra nesse caminho, não, eu gosto muito de você, irmão. Ah, mas o fulano está errado, a fulana está errada, não tem problema, vamos orar por eles aqui. Não entra nesse caminho. Nós estamos para apaziguar e não para levantar raiva, um ódio, não. Isso é crente carnal que faz uma atitude dessa. Quem entende o que é evangelho, quem entende o que é servir a Deus, vai promover a paz, a união,
a edificação. E olha que Tiago escreve aqui também. Ele fala disso. De onde vem as guerras e as pelejas entre nós? Não são dos deleites, dos membros que guerreiam entre si? Então, irmãos, a contenda Deus abomina. Devemos deixar de lado. E por que acontecem conflitos? De onde vêm esses conflitos? Nós lemos aqui o que Tiago diz no capítulo 4. Vem dos prazeres, das vontades nossas, dos desejos nossos. Em vez de haver uma união, uma coletividade, quando se trata de eclésia, de chamados para fora do mundo, de chamados para fora do pecado, se eu sou eclésia, se eu fui tirado lá de fora, não é para mim ter os comportamentos que eu tenho lá fora, não é para mim ter as práticas mundanas, eu não posso, eu tenho que ser diferente. E a diferença é que se lá eu odeio, aqui eu amo. Se lá eu quero pecar, eu quero pegar e massacrar e destruir porque eu não perdoo, aqui eu tenho que perdoar e pedir perdão. É assim que funciona. É desse jeito. Então, irmãos, assim nós vamos evitar os conflitos. Mas são o quê? Quem está na carne? O que Tiago quer dizer com esse versículo aqui? Prazeres da carne, conflitos carnais, desejos carnais, egoísmo. É porque assim, Mateus, eu quero do meu jeito, eu não concordo com o seu. Eu tenho a minha visão, eu não concordo com a sua. Mas deixa eu deixar muito claro aqui. Dentro de um casamento, você não pode ter a sua visão e ela dela. Tem que haver uma união de ideias, tem que haver uma compatibilidade, e isso se constrói, porque quem quer ser feliz ao lado do outro precisa buscar essa compatibilidade, precisa discutir as ideias no campo da pacificação, do amor, da união. Dizer, então tá bom, vamos entrar no acordo, porque casamento é acordo, você vai assinar lá o acordo, você vai assinar um contrato de amar, de viver junto, é amor. Você vai pôr uma aliança representando esse pacto. E como que a gente não consegue isso dentro da igreja? E dentro da igreja, a bússola para isso, o guia, o manual chama-se Bíblia. A minha ideia não funciona. O que eu quero não funciona. É o que Deus quer. É o que tem que ser feito. Mas quando o ser humano bota a mão dele, é só briga. É só contenda, é só divisão. E aí vem o que? Vem a discórdia. O que é discórdia? É o contrário de concórdia, de acordo, de acerto. Olha, então vamos pacificar, vamos caminhar junto, mas tem sempre alguém que prefere fazer o contrário. Não aceito, não vou me submeter, não vou acatar, não vou me sujeitar. Isso é discórdia, discordar. E vai gerar o quê? Guerra, conflito. Olha, uma lição. Eu me surpreendi com Deus ontem e hoje, orando sobre esse tema. Que lição! Mas quer saber a verdade? O espírito do desacordo maléfico, porque tem acordo que não dá para fazer. Mas o espírito da discórdia, no sentido da palavra, de eu não vou fazer porque é um irmão tal, eu não vou seguir porque é um irmão tal, eu não vou abençoar porque é tal pessoa. Por exemplo, por aí vem muita discórdia. Eu não vou cantar no conjunto porque é a irmã Mirage, eu não vou cantar nos varões porque é o irmão tal que eu não sou de acordo, eu não vou participar de estudo bíblico porque tal irmão está dando estudo, eu não vou congregar porque eu não estou de acordo. Isso é discórdia. Isso jamais deveria existir no nosso meio. Tive muitos pastores, dentre eles, alguns erraram muito feio, mas nem por isso a igreja entrou na discórdia. Já tive muitas pessoas congregando e pastoreando, sempre tivemos momentos de discórdia, mas nunca chegamos a embates pessoais. Nunca chegamos à agressão da moral, da integridade. Isso não pode, não deve, porque está escrito aqui, ó, a discórdia não é de Deus. O que não é de Deus é de quem? É do inferno.
repudiado. 1 Coríntios, pode abrir sua Bíblia, capítulo 14, versículo 33. Eu faço questão de ler. Diz assim: porque Deus não é Deus de confusão. Então, irmãos, quando tem confusão, já sabe que Deus não está ali. E se você ficar ali, você vai perder Deus. Tem confusão? Sai de fininho. Deixa a pessoa falando sozinha. Não entra na briga, não entra no embate. Não vale a pena, porque Deus não é Deus de confusão. Quem é de confusão? O inimigo. O inimigo. E confusão é o que mais está tendo no mundo hoje. Do nada um primo briga com o outro. Do nada um irmão briga com o outro, na mesma família. Do nada o marido está jogando as coisas da mulher na rua. Do nada a mulher está jogando as coisas do marido na rua. Confusão. Para, como cristão, como cristã, como servo de Deus. Para, vamos aqui orar. Imagina na igreja então. Não tem necessidade de confusão. Se a gente entender que tudo tem que ser na Bíblia e na oração, mas infelizmente, querido irmão Zé, tem gente que já ouviu essa frase: pastor, tudo é Deus, tudo é oração, tudo é Bíblia. Mas na igreja tem que ser o quê? Então, quem gosta da discórdia, quem gosta da confusão, se você orar para resolver qualquer problema na igreja, você escandaliza. Que eu não vou orar, não. Mas tem que ser com oração, irmãos. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas. Olha como tinha confusão na igreja dos santos. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. Ou igreja que tinha confusão, que tinha discórdia, que tinha umas coisas horríveis lá dentro. Mas a nossa igreja precisa ser diferente. Sabe por que Deus preparou esse momento? Porque Deus está nos discipulando uma nova igreja. Uma igreja que pensa em Cristo. Uma igreja cristocêntrica. Uma igreja centrada na palavra. Que obedece à palavra. Não é pastor não, gente. É palavra. E essa palavra não é de avivamento, não é de batista, não é de presbiteriano, não é de assembleia. É a palavra de Deus. Que todas essas igrejas sadias utilizam ela. Crente segue a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então o servo do Senhor tem que ser o quê? Olha na sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2. Vê o que tem que ser o servo do Senhor. Olha bem, capítulo 2, versículo 23. É bom estar citando, está gravado aqui. Versículo 23 em diante. O servo do Senhor tem que ser paciente, tem que ter mansidão. Não pode ser que não, calma. Toma um chá de camomila, toma um chá de capim-limão, acalma, chega de tanta ira, chega de tanta confusão. Deus não habita na confusão, Deus não atua no meio da confusão. Vamos meditar no Salmo 133, a importância da união. Com união a gente vai vencer. Um cordão sozinho se quebra. Mas se tiver mais um, é mais difícil quebrar. Se tiver 3, já fica quase impossível. Se tiver 4, 5, então, aí é que não quebra mesmo. Então, se unirmos, Deus da vitória. Como é bom, o Salmo 133 está aí. Agradável que nossos irmãos vivamos em união. Isso significa que eu não vou pregar sobre o Salmo em si, porque ali tem um bocado de bênção que a união traz. De cura, de prosperidade, tem um bocado de bênção aqui. Mas, amados, quantos de nós, diante de uma situação de conflito, de afronto, de respeito, de ofensa, o que a gente faria? Como a gente se sentiria? Como a gente ia reagir? Partir para cima? O que tem de família, que um tira aquele do outro por nada. Olha as reportagens de festas de casamento, churrasco, agora final de ano, aniversários. Eu vi muitos aniversários, porque para falar que eu faço as minhas pesquisas da realidade, para não falar o que não está acontecendo. Gente, onde chegamos como ser humano? Onde chegamos como ser humano? Vocês vão ver a segunda parte desse estudo, que é muito forte. Muito forte. Mas como a gente reagiria? Eu já vi festa, pessoas brigarem por um pedacinho de bolo.
que não sobrou comida, que não olhou na minha cara. E na igreja então? Pessoas se ofendem com o que é ensinado, com o que é pregado. O irmão cantou aquele hino para me afrontar. A irmã deu tal palavra para me atacar. Gente, pelo amor de Deus, ninguém está na casa de ninguém durante o dia. Mas a Bíblia diz que terão comichões nos ouvidos, com vontade de ouvir as fábulas, desprezarão a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Como a gente vai reagir numa situação de ofensas, de briga, onde a outra pessoa só quer te pisar, só quer dizer que você não vale nada, que você não é nada, desprezar? Pior ainda, e isso eu vou falar no segundo tema desse assunto. O que é essa influência da pessoa para as outras pessoas, para que as outras pessoas absorvam a ideia daquela pessoa que você não presta, que você não é nada? E por que algumas pessoas entram nessa onda, ou como já disseram, já caiu de moda nessa vibe, né? E são influenciadas, em vez de ouvirem a palavra de Deus, em vez de obedecerem a Bíblia. É mesmo, né? A Roberta não presta. Mesmo, o Manuel não vale nada. Não vale nada. Mas será que eu estou sendo influenciado para dizer isso, sei o que está no coração daquela pessoa? Será que eu estou vendo a maldade que está ali? Que se eu, cristão, me mandar este tipo de perdoar, tinha que aconselhar outra pessoa e não discriminar, jogar para baixo. E aí? Vamos para a discussão? Vamos para o tapa? Vamos para os finalmente? Porque tem gente capaz disso. Se a pessoa está dentro da igreja, ela pode ter 1 ano, 2, 10, 50 anos na igreja, se ela é carnal, ela vai para tudo ou nada. Mas se é um crente, vai dobrar os joelhos e pedir a graça de Deus. Pode até apanhar, mas vai pedir misericórdia a Deus assim mesmo. Pastor, mas se bater na minha cara, eu vou bater. Como Cristo reagiria? O que Cristo faria no seu e no meu lugar? Será que a gente pensa nisso? Aí é ser trouxa, querer pensar como Cristo. Irmão, é ser cantar perto do crente hoje. Você não pode evitar o mal, você não pode evitar a agressão, você tem que ir para cima. Para ser crente, você tem que brigar, bater, roubar. O que é isso, irmãos? Que geração de crente é essa? Que geração de crente é essa? Eu não vou falar, não tem como. Se veste de qualquer jeito, fala um monte de coisa que não edifica. Dentro da igreja, aquela santidade, aquela auréola na cabeça, aquela asinha de anjo. Senhor, meu Deus, o meu maravilhoso. Mas lá fora, irmão, é de palavrão para lá, e prostituição, e DVD, um monte de coisa. Que espírito é esse? Mistura de confusão. Esse tipo é melhor você ficar longe, porque vai para os finalmente. Eu acho que é melhor evitar a briga, porque tem gente que diz: eu não tenho nada a perder. Mas você tem a perder como crente. Perde a graça, perde a unção, perde o chamado, perde a salvação, e sabe que Deus abomina e aborrece a divisão, a contenda, a briga, não agrada a Deus. Nós lemos aqui na carta aos Gálatas: não herdarão o reino dos céus. Não adianta enganar-se mesmo. Irmão, se você é carnal, se eu sou carnal, vou para os finalmente, quero prejudicar, matar, eu não estou salvo, irmão, esquece. Não entra no céu, está vivendo uma igreja aqui enganado, está querendo enganar a si mesmo. Isso é a palavra, não é o pastor dos mar. Aí você fala assim: pastor, e se chamar a pessoa para conversar? Tem gente que não tem diálogo, irmãos. Se você chamar ela para conversar, ela vai ficar bebê, vai te apontar, você vai se irritar, porque ela quer tirar você do seu equilíbrio, quer tirar você da graça de Deus, da presença de Deus. Não faça isso. Já chega de tanta divisão, tanta contenda das igrejas. O que mais que a Bíblia diz? O que mais? Abre aí a palavra do Senhor em Êxodo 32:9.
Tem gente que não se dobra, não se curva, não sabe o que é. Tá bom, tá, eu reconheço, eu aceito. Tem gente que não tem apoio. Não tem apoio. Não tem apoio. Você já viu aquela expressão cabeça dura? Tem gente que é cabeça dura. Então não tem jeito. Infelizmente existem pessoas assim. A pessoa está errada, a pessoa está equivocada, a pessoa está fora da trilha. A pessoa, mas ela não aceita. Ela criou aquele mundo de fantasia, de mentiras dela, uma verdade para ela. E aí não adianta, toda vez você vai dizer, irmão, mas não é assim, que não é o quê? Você não está dando a verdade, você está dando a razão, eu sei que é, vai ser do meu jeito, acabou. Dura serviço, está lá o êxodo. O Senhor dizendo para Moisés, esse povo é de dura serviço, esse povo é cabeça dura, não sabe ouvir, sabe murmurar, sabe brigar, sabe questionar, mas eles não veem a vitória, eles não veem que saíram do Egito, eles não veem que abriram o mar vermelho, eles não veem que mandei maná no céu, eles não veem que saíram da rocha, eles não veem que eu quis descer carne do céu para eles não veem que eu livrei eles da serpente que estava picando todo mundo, eles não veem nada disso, eles não veem a nuvem todo dia guiando eles no deserto para não morrerem torrados, eles não veem a coluna de fogo todas as noites conduzindo e aquecendo eles no deserto para morrerem frio. Essa é a geração do crente hoje, não vê as bênçãos, não vê as vitórias, não vê os milagres, não vê os livramentos, não ouve Deus falando tudo como nessa noite, não sente a presença de Deus, não se comove com nada, não tem misericórdia, não perdoa ninguém, só difama, fala mal, calunia, não traz uma alma para a igreja, mas faz coisa errada na igreja para tirar outras vidas da igreja e ainda chama os irmãos para sair. Essa geração de hoje, mas a Bíblia diz: não entrarão no reino dos céus. Fuja desse tipo de pessoas, abençoa eles, mas deixa eles lá, porque Deus vai tratar com esse tipo de gente. Gente de dura serviço. O que é uma pessoa de dura serviço? É uma pessoa rebelde, é uma pessoa que gosta de dizer, irmão, é por aqui, tem que ser, a palavra diz que é desse jeito, é por aqui que vai. Não quero saber não, eu não escuto voz de homem. Peraí, mas a Bíblia não é voz de homem, a Bíblia é voz de Deus. E o pior, meu querido Moisés, é que por trás dessas pessoas tem algum pastor que vai ali com a Bíblia. Por quê? Ciúmes, vai lá para prejudicar o trabalho do outro toda a Bíblia. Vai lá, faz isso não, ó. Ali não pode dar certo não. Mas eu aqui, como autoridade em nome de Jesus, aqui não é que não pode, aqui já deu certo. Todo culto Deus é presente aqui, é de quem quer. Então que a bênção seja para aqueles que virão, para aqueles que Deus vai trazer. Mas, infelizmente, tem gente que é teimoso, obstinado, difícil de submeter. Oh, meu Deus do céu! Segue a cabeça dos outros. Sabe o que eu falar com o crente de ouro? Vai querer a cabeça dos outros. Ah, o irmão lá falou, então é isso mesmo. A irmã lá falou, é isso mesmo. Não, irmão, vai para a Bíblia, põe o joelho no chão. Antes de seguir esse tipo de gente, escuta primeiro, observa primeiro. Crente não pode ser crente de ouro, não. Tem um que os linguagens que a gente ouvia lá em 70, 80, deixa eu usar aqui hoje, né? Crente carrinho de mão, só vai empurrar, aí cai na mão de alguém que é errado, vai ser empurrado no erro. Escuta Deus, escuta a Bíblia, escuta a palavra, é muito melhor, mas é difícil, irmãos. É difícil, porque essa expressão é uma expressão que vem da agricultura, né? Bíblia descreve a recusa em curvar o pescoço a serviço para aceitar o jugo, né? Quando você vai pôr o jugo no boi, ou vai tomar o cavalo, vai pôr o cabresto, o cavalo é selvagem, ele reluta, ele insiste. Tem gente que é assim, cabeça dura, não aceita a palavra, e aí age com desobediência. E a gente precisa ter cuidado, porque ser teimoso é obstinação.
quer dizer, eu não quero mudar de ideia, eu não vou mudar meu comportamento, eu não aceito nenhuma palavra de conselho. Toda palavra que é pegada para esse tipo de gente teimosa, obstinada, é afronta. Uma pregação dessa vira uma afronta para uma pessoa dessa. Não ouve Deus, não ouve Deus. E aí caminha para onde? Só tem um caminho, a rebeldia. Isso descreve a resistência em seguir a orientação de Deus, em se sujeitar à autoridade divina. E ele então vai fazer o quê? O que o maligno quer, o que o inferno quer. É triste, mas tem que falar daquele povo lá do Egito, né? Que quando saiu do Egito, da escravidão, que o homem de Deus sobe para passar 40 dias e 40 noites no monte orando para abençoar o povo. Moisés está lá no monte, o povo chama o irmão de Moisés: ó, Moisés morreu, Moisés acabou. Meu irmão, para que esse negócio de dizer que o pastor está caído, que o pastor morreu, que o pastor perdeu um santo. Tem muito pastor aí que está orando, viu? Está jejuando, viu? E fica criando esse bezerro de ouro na contenda da divisão. Aqui, ó, fizeram isso lá com Moisés. Subiu no monte para orar, para abençoar o povo. Deus está lá no monte dizendo assim: ó, Moisés, escreve aí as leis, porque eles não são mais escravos, agora tem leis para eles. Eles são cidadãos, tem normas, tem regras. Escreve aí: não matarás, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. E aí segue os 10 mandamentos. E o povo lá: Moisés morreu, Arão, a gente está com Deus, junta aí as pratas, vamos fazer um bezerro. E Deus estava dizendo assim: ó, Arão, você faz a minha roupa, vai ser o sacerdote e tal. E o Arão está lá cozinhando lá o metal para fazer um bezerro, porque o povo pede. Deus está determinando bênção, Deus está determinando chamado, Deus está determinando posições, Deus está determinando missão para descer graça, poder, missão na vida deles. Eles estão se desviando. Para de correr de Deus, irmão. Para de correr para o mal, irmão. Enquanto está correndo para o mal, Deus está dizendo: ei, eu quero usar meu servo nisso, minha serva naquilo. Mas está correndo, está fazendo bezerro de ouro. Larga esse bezerro de ouro que faz você voltar nos cultos. Começa na tua igreja. É tão triste o que eu ouvi nessa semana, ajudando um pastor amigo: pastor, só tem 3, 4 pessoas na igreja. É triste, irmãos. Criaram os bezerros de ouro que tinha um crente do culto. E quando esse crente do bezerro de ouro vai para o culto, como é Jesus, é Deus, ele não se sente bem. Ah, o culto está chato, o culto está frio, a pregação está chata porque tu gosta do bezerro, irmão. Tira esse bezerro, porque esse bezerro é tua morte espiritual. Olha o que aconteceu com essa turma do bezerro de ouro. Depois você lê na criança, tu vai ver o que aconteceu com eles. Inclusive os responsáveis. Então precisa orar, irmão. A gente precisa consagrar, botar a vida no altar e arrebentar os bezerros de ouro que entraram na igreja, que trouxe frieza, que trouxe angústia, que trouxe divisão, que é puro bezerro de ouro nos corações, porque as pessoas endureceram a serviço. E não foi com o ministério, não foi com uma igreja, não foi com o pastor. As pessoas estão rejeitando a verdade, a palavra de Deus, e vai custar caro no Brasil essa atitude. Muito caro. Muito caro. Irmãos, é tanta coisa boa aqui. Já vou concluindo já. É triste quando você quer mostrar para a pessoa que o caminho que ela está é equivocado. Não é o caminho da palavra, não é o caminho da santificação, mas a pessoa não aceita. Ela fala: meu ponto de vista é esse, acabou. E ainda tem coragem de dizer assim: mas eu aprendi desse jeito e não vou mudar. Não dá, não dá. Segue por aí, vamos ver na eternidade se você estava certo ou errado. Vamos ver na eternidade. Então, irmãos, precisamos ter cuidado. A teimosia é terrível. Essa pessoa se torna presunçosa. Olha essa expressão: empafiada, que é alguém que tem uma alta opinião de si mesmo. Então ela olha para o seu currículo, para as suas capacidades, para os seus conhecimentos e não olha para a Bíblia. Ela não olha para Deus. Se eu sou tal mesmo, é do meu jeito mesmo,
e aqui é assim, senão não aceito. Mas não se trata de aceitar o mundo. Quem tem chamado, irmãos, vai em frente. Quem tem chamado não recua, não volta atrás. Porque a pessoa que tem chamado, se ela recuar no medo disso, daquilo, o preço é maior. Ela vai responder para Deus. Então não adianta recuar no medo dessas pessoas. Infelizmente estamos vivendo uma geração sem avivamento. E nós, sem avivamento como cristãos, como crentes, nos tornaremos insolentes. Muitos já se tornaram insolentes e arrogantes. Alguém que quer sempre mostrar autoridade, não respeita, não reconhece. É interessante isso que eu vou falar, que é importante. Os crentes de hoje não reconhecem as autoridades eclesiásticas. Ninguém respeita mais um cooperador, ninguém respeita um diácono, ninguém está nem aí com um presbítero, evangelista, missionário, ninguém respeita, pastor, ninguém respeita, ninguém ouve, ninguém está nem aí. O preço que essa geração, que essa nação e que o povo de hoje vai pagar como crente é muito alto. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Mas é uma insolência, uma arrogância contra a palavra de Deus, vem com opiniões. Que lá é assim, que eu aprendi a falar. Deixa lá, aqui é aqui, gente. Agora é lá, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. E é uma pessoa que não é que ela gosta de dar opinião, ela gosta de se intrometer, ela gosta de querer se impor, mas não tem noção nenhuma do que está dizendo, do que está falando. Já viu falar de casmurro ou recalcitrante? Eu vou citar um exemplo aqui. Paulo, quando ele vai para Damasco, ali, bem para mim aí, esse é capítulo 9 de Atos, que fala sobre Paulo. Confere aí. Quando ele vai lá para Damasco, para perseguir os crentes, e na estrada de Damasco ele cai. E ele escuta o Senhor Jesus dizendo para ele: dura é para ti recalcitrar contra os meus milhões. Pessoa recalcitrante, sabe o que é recalcitrar? É quando o fazendeiro vai domar o boi para colocar o carro. Antigamente se fazia muito isso, e o boi ficava dando coice no carro, arrebentava o carro. Então o que eles faziam? Eles colocavam milhões, pontas agudas, e quando o boi dava coice, o boi se machucava e parava de dar coice. Então Deus está dizendo: enquanto tu dá coice, tu vai se machucar. Enquanto tu afrontar, tu vai se machucar. Enquanto tu não se humilhar, é capítulo 9 que fala da conversão de Paulo. Enquanto tu não se converter, tu vai ter problema, tu vai ter dificuldade. Saulo, está falando sobre Saulo aí, capítulo 9. Então, irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo. Depois lá em casa, que história linda. Paulo se machucou todinho levantando contra a obra de Deus. Eu vou repetir de novo. Paulo se arrebentou todinho levantando contra a obra de Deus. Sabe o que Deus disse para o profeta? Quando o profeta diz: eu não vou orar por Saulo não, porque ele era Saulo, foi transformado em Paulo. Esse homem é mau, esse homem é cruel, eu sei por que ele está aqui em Damasco. O Senhor disse: vai, porque importa mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ele não fez alguém sofrer, pois agora ele também vai sofrer pelo meu nome. Então, irmão, não dá coisa não. Não recalcita não. Não seja recalcitrante não. É bom se humilhar, é bom reconhecer. E muitas vezes, mesmo que a gente tenha razão, é melhor abrir mão da razão. Olha a lição que eu estou aprendendo aqui hoje. Que assunto maravilhoso. Mas deixa eu usar uma frase que talvez seja usada dentro do campo da psicologia, mas em geral. Uma pessoa assim, meu filho, ela tem a síndrome do narcisismo. Um outro dia eu explico que síndrome é essa. Mas são pessoas com traços, frequentemente elas adoram culpar as outras pessoas pelas crises, pelas situações. Ela não assume que ela também tem parte daquilo. Ela não admite os seus erros. E aí ela entra no campo do confronto, da ameaça, da humilhação. Ela quer ter o controle.
ela se acha perfeccionista. Então grave nisso, são pessoas narcisistas. O copo caiu da mesa porque essa pessoa foi se levantar, a toalha estava enroscada nela e puxou o copo no prato. Mas do outro lado da mesa estava a Thaís. Ela não reconhece que foi por causa dela. Aí olha para a Thaís e diz: você quebrou, você não tem jeito, você não tem modos. O narcisista é assim. Ele diz: puxa, quebrou, né? Que azar nosso. A culpa é nossa que está a situação. Mas não, a gente sabe, só culpa os outros. Pessoa narcisista precisa ser liberta, porque isso vai gerar conflitos. Vai passar a vida acusando os outros, apontando o dedo nos outros, culpando os outros, quando você pode ser o maior culpado ou um dos culpados pelo fato. Então isso é um problema muito sério. Ainda existe o efeito Dunning-Kruger, que é um viés cognitivo onde as pessoas têm habilidade ou pouca habilidade em uma área que elas superestimam dramaticamente. Então, esse é o efeito Dunning-Kruger. A pessoa está errada e essa falta de conhecimento daquilo faz dela uma pessoa narcisista, porque ela não consegue fazer, ela não consegue sair daquela zona de estagnação, de passividade, ela não se mexe, ela não quer fazer, muitas vezes tem condições, poderia desenvolver, mas como não domina o assunto, então é melhor criticar e dizer e atrapalhar o outro e dizer que o outro não vai conseguir. Então é muito preocupante isso, irmãos. Mas deixa eu citar aqui alguns versículos para a gente ir para casa. Êxodo 32, 9. Pessoas assim é pessoas de dura serviço. Atos capítulo 7, 51. Estevão estava falando aos ouvintes que eles eram homens de dura serviço. Lá em Atos 7. Eram incircuncisos de coração e ouvidos, que sempre resistiam à voz do Espírito Santo. Sabe o que é circuncisão? Circuncisão é uma prática judaica até hoje. Então eles vão lá no prepúcio, né? No pênis do garoto, corta aquela pele excessiva. Isso foi feito para preservação da limpeza, da saúde e na época apropriação. Isso existe até hoje. Então é uma pele que está ali. E quando Estevão fala aqui que aqueles homens que ele estava pregando eram de dura serviço, vocês não se dobram para Jesus, vocês não se curvam. Como serão salvos? Como serão libertos? Vocês endurecem, pessoas que ficam ali nessa arrogância. E quando ele diz incircunciso de coração, vocês têm a pele do pecado, a carne do pecado, que não deixa vocês abrirem o coração para Jesus, para a palavra. Precisa cortar esse prepúcio do pecado. Quando ele diz aqui, ó, incircunciso de ouvido, seus ouvidos estão tapados com coisas erradas. Vocês adoram ouvir o que não agrada a Deus, vocês adoram ouvir o que entristece, o que magoa o Espírito Santo, mas a palavra ofende vocês, a palavra machuca vocês, a palavra prejudica vocês. Por isso vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos, porque resistem à voz do Espírito Santo. A minha pergunta é: até quando o Espírito Santo vai falar com a igreja? Estamos no fim de cadeira de uma situação terrível no nosso país. Coisas ruins podem acontecer. Irmãos estão colocando suas igrejas em jejum e oração. E não estou falando porque alguém está preso, não estou falando do aspecto espiritual. Pode vir coisas que a gente pode não suportar. Igreja, vamos parar de briga, vamos unir força. Vamos brigar lá na rua, lá na tua caixa de som. Hoje não deu porque choveu, mas no dia 7 deu. Estávamos lá com pessoas pregando. E eu coloquei lá no cartaz que se hoje não daria por causa da chuva no dia 7, depois a gente faz lá na frente outro. E já vamos marcar. Vamos pegar essas ruas dessa cidade, as outras cidades que em volta, vamos dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Vamos jogar para baixo esse narcisismo, vamos jogar para baixo esse Dunning-Kruger que vem nos perturbando. Se
funciona. Nós vamos fazer a obra. Sabe o que diz Provérbio 29? Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, ensinado, endurece o serviço, será quebrado e sem cura. Não escuta Deus para ver, não ouve Deus para ver. Vai chegar uma hora que vai ser quebrado e não vai ter mais volta. Não vai ter cura. E aí, tem até medo de dizer isso. Está assim, ó, de irmãos pagando preço. Porta fechada, sofrendo, está assim, ó, de crente nos seus leitos que não podem fazer mais nada, gemendo, e quando você vai lá perguntar, eu deixei de fazer a obra. É por isso que a mim conversava com o irmão, com vocês, e explicava uma situação. Eu sei que uma hora Deus pede conta, não adianta, Deus pede conta. Então, irmãos, pastor, mas e se a pessoa me persegue? Se a pessoa me vê como inimigo, se a pessoa me odeia, tá. A Bíblia diz: amai os nossos inimigos. Mateus 5,44, Lucas 6. Abençoa, ora por aqueles que te odeiam e perseguem. Essa é a atitude cristã. Crente não pega nas áreas, crente utiliza a palavra. Crente não abusa do seu conhecimento. Crente não dá carteirada, não, que eu sou doutor, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, crente não usa da sua autoridade fora da igreja, do abuso de poder. Crente não usa disso. Crente dentro da igreja, ele pode ser médico, engenheiro, doutor, tenente, general, pode ser o poder da igreja da sal, lavado e remido pelo sangue de Cristo, e tem que obedecer a palavra. Não tem essa que o meu carro é o melhor da porta da igreja. Não tem isso para Deus, não, gente. Não tem essa que eu moro numa mansão, que eu tenho uma porta. Deus não tem isso. O rico que foi lá, Deus abençoou, prosperou ele, bateu no peito, está na Bíblia. Eita, minha colheita foi boa. Folga, alma, descansa, vou juntar os meus celeiros. E aí acabou, nem mencionou Deus. Aí ele escutou uma voz: louco, e se pedir a tua alma hoje, o que tem para oferecer? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. O que fazer quando alguém vem com ódio? Fale com amor. O que fazer quando alguém está me perseguindo, não aguento mais? Continua orando por ele, pedindo a bênção de Deus. É um amor sacrificial. Vamos concluir com Mateus capítulo 5, 44 em diante. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Lucas 6, 27, 28. Mas a vós que ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que maldizem, e orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que a gente volte ao caminho verdadeiro da palavra, porque sem avivamento não tem arrebatamento. Crente sem o Espírito Santo, sem Bíblia, sem Deus, não vai para o céu. Domingo que vem, escuta a segunda parte desse assunto, e você pode se arrepiar, se assustar, mas a gente vive numa geração da igreja que muitas vezes pode estar sendo pior do que quem está lá fora. Isso é terrível, mas é a verdade. Porque um crente que diz que é crente não gosta de oração. Um crente que diz que é crente não vai no culto de ensino. Um crente que diz que é crente não vai nos cultos que ele pode ir. Um crente que diz que é crente, mas não traz uma pessoa não crente para a igreja, não fala de Jesus para ninguém. E sabe por que tem gente que dá a porta para fora, não pode pregar o evangelho? Porque os amigos sabem que não tem nada de crente. Você vai falar: não, aquela pessoa ali não tem nada de crente. Um certo pregador estava pregando para Mahatma Gandhi. Diz: olha, você precisa de Jesus, não vai para o inferno, não sei o que, mano. Nem ele. Vem aquele pregador do mundo e diz: mas por que você não me ouve? Mahatma Gandhi disse para ele: é porque os teus atos falam mais que as tuas palavras. Como é que eu vou te ouvir pregar? Então, gente, vamos agradecer a Deus.
Que Deus nos abençoe, nos leve debaixo da sua graça, da sua proteção. Pai eterno, que essas palavras aqui ministradas possam surtir muito efeito, muito mais na minha vida, mas também naqueles que ouviram e entenderam. Continue nos dando direção, continue nos dando graça e nos ensinando cada vez mais. Nós temos que ser a geração do arrebatamento e não a geração do aborrecimento. Nós temos que ser a geração que espera a trombeta soar e não a geração que fica escutando vozes estranhas. Nós temos que ser a geração do avivamento e não a geração do fracasso, do esfriamento espiritual. Senhor, nós temos que ser a geração do amor, da paz e não a geração da violência psicológica e emocional que adentraram na maioria das igrejas, e há disputas e brigas e pelejas. Isso vem desde o Novo Testamento. Nós temos que ser a geração do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais e não a geração das mentiras, dos falsos milagres e tantas outras falsas revelações. Nós temos que ser a geração que divulga a palavra, que leva o teu reino, que prega a verdade, que anuncia a paz. Somos pacificadores, precisamos estar cheios do teu Espírito. Então abençoe cada vida que está aqui, cada vida que acompanha esse vídeo e que vai encaminhar esse vídeo a tantas outras vidas. Eu peço a Ti, Pai, muito obrigado. Nos mantém de pé na Tua presença, nos dê força com o que pode vir e tomara que não venha. Abençoe a nação brasileira, abençoe o povo brasileiro, tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, eu oro pelas nossas autoridades, porque a Tua palavra diz, Senhor, que se há uma autoridade constituída, que foi porque o Senhor colocou lá. Então abençoe as nossas autoridades, desde a maior autoridade do presidente da República e assim todos, até, Senhor, o vereador, até aqueles que trabalham como funcionários públicos, dos departamentos militares, civis, professores, todos, médicos, todos da nação brasileira. Abençoe e abençoe o mundo, Senhor, ao redor dessa nação. Pessoas que estão querendo evocar aí guerras, promover guerras. Senhor, coloque a Tua mão, tem misericórdia do ser humano desse mundo, Pai. Ajuda-nos e nos permite estar de pé, Senhor. Que voltemos às ruas, que preguemos, que evangelizemos, que levemos morremos, que falemos do Teu amor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vai na paz do Senhor. Aleluia. Só concluir. Beleza. Meu Deus. Eu não sabia que ia ser tão forte assim. O outro é mais forte ainda.